Gente, vocês conseguem me ver e me ouvir bem? Hoje a gente vai falar de tanta notícia boa, tanta mudança gostosa depois de um vendaval de mudanças ruins, né? Novembro pra cá a gente levou alguns baques bons, a gente que trabalha com SBPE, a gente levou alguns baques bons. Mudou. Antes de eu começar, gente, deixa eu honrar publicamente minhas meninas, provavelmente elas vão ver na gravação. Fui pro evento pro Alto Padrão esse final de semana com a Amanda. Gente, a Amanda, acho que ela é da turma, não sei se ela é da turma 2. Acho que ela é da turma 2 aqui do Fator C. Depois vocês seguem essa moça aí. Amanda Barbosa. Amanda trabalha com o marido dela. Amanda tá com, se eu não me engano, acho que são 6 obras em andamento, financiada. Que delícia. Encontrei com Ju Balduino também me deu até esse presente. Ju tá com 3 obras em andamento. Ju me deu esse negócio aqui gostoso, já tô comendo. Ju tá com 3 obras em andamento financiadas, todas pelo SBPE. E conversando com as meninas lá sobre a mudança do Minha Casa Minha Vida, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Eu acredito que muitas vão glorificar de pé, assim como eu, quando vi as notícias. Vocês já viram? Já estão sabendo do que se trata? Ju, que negócio bom danado esse que tu me deu, mulher. Já tirou de perto de mim. Elas querem me deixar imenso. Vocês viram as mudanças, gente? Gente, se eventualmente minha voz falhar, vocês me perdoam um pouco, que eu tô falando há muito tempo e fui para esse evento. Falei demais já. Mas ela volta. O que aconteceu, gente? Para atualizar vocês a respeito das mudanças do Minha Casa Minha Vida. Que esse é o nosso objetivo hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre as mudanças de Minha Casa Minha Vida e como a gente vai aproveitar essas oportunidades. Nosso encontro vai ser sobre isso. Minha Casa Minha Vida, como a gente já esperava, é o que eu disse para vocês lá atrás, quando o governo novo assumiu, acho que tem até um vídeo desse no YouTube, falando sobre as mudanças de governo. Quando o governo assumiu, eu disse para vocês, gente, independente se você gosta do governo atual ou não, uma verdade é que ele incentiva o mercado imobiliário. E dentro desse incentivo ao mercado imobiliário, nós somos beneficiadas e privilegiadas diretamente. Se isso vai sangrar a economia, se lá na frente a gente vai pagar a conta, enfim, se está usando gordura do governo passado, enfim, o que importa é que nesse momento a gente tem uma oportunidade de fazer dinheiro com Minha Casa Minha Vida de novo. Minha Casa Minha Vida, por muito tempo, a gente volta ao quê? Há uns 6, 7 anos atrás, da minha época, na verdade, quando eu comecei, né? 2009, 2010, 2011, Minha Casa Minha Vida era muito rico. E quando você chegava dentro de uma agência para fazer um processo de SBPE, os gerentes lhe amavam. Hoje a gente está vendo essa conta inverter. Quem aqui está rodando processo de FGTS, eu recebi de SBPE, lá no evento lá do Alto Padrão, conversando com as meninas, e muitas estão tendo limitações orçamentárias a respeito dos recursos do SBPE. Porque o recurso do SBPE, como vocês sabem, esse recurso ele vem do 65% da poupança. Então, a poupança precisa destinar 65% dos seus recursos para o mercado de habitação. As pessoas cada vez mais têm colocado menos dinheiro na poupança, tem sobrado menos dinheiro para a gente financiar. Então, sim, a gente está com um problema de que eu mando depois da conformidade. Eita, ele está dizendo que ele vai ser reiniciado. Como é que eu faço para ele não ser reiniciado? Que eu não sei. Gente, se ele for reiniciado, eu vou cair e aí eu volto, tá? Não tem como apertar mais tarde, não, Pri? Só apareceu 2 opções, agora e ok. Ele deu um horário que ele vai ser reiniciado, não? Ele disse 3 minutos. Ixi. Vai dar pra gente falar 3 minutos, porque nessa viagem tudo quebrou, inclusive o meu outro computador, esse aqui é um novo.
e levou minha vida com ele. Se cair, eu volto. Provavelmente ele dá outro anúncio. Então, o que acontece, gente? Volta no mesmo link, né, Aline? Né? Mesmo link. Sim, sim. Se cair, eu volto. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente está com a limitação orçamentária do SBPE. Depois que você faz o seu processo, manda para conformidade, quando o correspondente, ele vai agendar no sistema a liberação do seu recurso, alguns gerentes têm segurado por conta de falta de recurso. Esse segurado tem demorado aí 1, 2, 3 semanas. E aí eu vou falar para vocês, porque tudo é perspectiva, né? Algumas meninas, não sei se vocês estão passando por isso, mas algumas meninas vieram me reclamar porque disseram, Pri, estão segurando nosso dinheiro, não querem assinar nosso contrato, não tem dinheiro, e aí? Quem tem aqui 10 anos de mercado como eu, sabe como era na época que a gente trabalhava com Minha Casa Minha Vida. Chegava no final do ano, não tinha dinheiro. A gente tinha que trabalhar 3 meses na frente para receber dinheiro. 2017, a gente ficou 6 meses sem recurso. 6 meses sem recurso. Então, para mim, hoje, uma limitação de 2 semanas, 3 semanas, não é algo ruim. Mas eu trago esse dado porque eu já passei 3 meses sem receber. Eu passei 4 meses sem receber. Mas é importante que vocês que estão com o processo em andamento coloquem esse prazo para o cliente, para ele ficar ciente que esse timezinho pode acontecer em algumas agências. Não em todas, mas para a SBPE, alguns estados e alguns municípios estão acontecendo sim. Mas considerando isso, que o SBPE está ficando mais arrochado, uma verba orçamentária menor, a gente tem do outro lado um respiro do Minha Casa Minha Vida. E como isso é bom. A gente tem alguns municípios, gente, que o teto do Minha Casa Minha Vida subiu para R$350 mil. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, isso viabiliza muita coisa, porque aí eu posso comprar um lote de 100 mil e construir 250. Então, hoje, quando a gente fala sobre uma taxa de juros, a gente está vivendo a Selic, a maior do mundo. A nossa taxa de juros é muito alta, está em 13,75%. Financiamento habitacional, a SBPE, ainda está sendo extremamente vantajoso, porque o financiamento habitacional da SBPE está numa média ali de 10%. Então, se qualquer investidor colocar dinheiro no imóvel, ele vai ganhar, mesmo se o dinheiro dele tiver aplicado. Então, ele ganha nas duas pontas do mesmo jeito. Só que agora a gente está com uma taxa de juros de Minha Casa Minha Vida, a maior que a gente tem hoje, depois dessa reformulação do Conselho Curador do FGTS, a gente tem uma taxa de 7%. Uma taxa de 7% que agora a gente vai abraçar quem antes não estava entrando no Procotista. Isso é excelente para funcionário público, para quem está com o lote pronto. Então, quando a gente olha essas possibilidades, se abre um mar de possibilidades para a gente. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai passear por todas essas mudanças agora, uma por uma, para vocês entenderem. Mas de cara, o que eu posso dizer para vocês é que eu já vejo anúncio rolando, você conversando com aquele cliente que antes não conseguia encaixar na Minha Casa Minha Vida, e você trazendo essa galera para a mesa. Agora, o que eu não aconselho? Que aí a minha posição não muda a respeito disso. Mas se você quiser testar na sua empresa, a Amanda testou uma, não gostou muito. Se você quiser testar na sua empresa, vale a pena. Mas a minha posição a respeito disso não muda. Ainda acho que mesmo com a taxa de juros menor e o teto maior, não vale a pena construir para vender Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente fala sobre Minha Casa Minha Vida, eu estou falando com vocês sobre construir para o cliente final. Não é uma prática que eu acho vantajosa do lado de cá, mesmo com esse aumento. Porque, assim, agora que está fresquinho, que acabou de anunciar, terreno não subiu ainda, material de construção subiu ainda, mão de obra não está faltando ainda, então está fresco. Dá para a gente correr atrás do cliente, fechar e segurar preço de terreno ainda, que é o ideal, porque o material de construção vai subir. Mas segurar pelo menos o preço de terreno nesse momento, que impacta diretamente na viabilidade do terreno, na viabilidade do empreendimento. Só que mesmo assim, olhando um cenário de uma casa que vai ser construída por os próximos 6 meses, mesmo assim, gente, não é algo que eu vejo como vantajoso para você construir para vender. Porque ainda acho as margens muito pequenas, mesmo com esses aumentos. Mas você pode testar na sua empresa e ver se faz sentido. Do lado de cá eu não gosto, tá? Eu vou compartilhar minha tela com você e tudo que eu vou falar com você agora vai ser sobre construir para o cliente final morar. Como é que eu posso fazer para vender? Se você fizer o que eu ainda acho bom,
Porque, ó, não sei como é que tá na terra de vocês, mas os lugares que constroem, que a gente trabalha aqui. O cliente que quer vender, o construtor que quer vender Minha Casa Minha Vida, ele compra um terreno, ele constrói 2 casas nesse terreno, e dessas 2 casas ele vende essa casa depois, pronta, nova, e vende Minha Casa Minha Vida. Só que esse formato é todo com recurso próprio. Então, nesse formato ainda vale a pena. Só que para a gente que não tem o recurso próprio todo para construir assim, de novo, essas alterações de Minha Casa Minha Vida, para mim, não fazem sentido para construção para venda, para incorporação, tá? Mesmo com a taxa de juros baixa. Aí você pode testar aí e entender se faz sentido para a dinâmica da sua empresa hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Além de já passou 3 minutos e não caiu, então vai dar certo. Já passou 3 minutos, não já? Já. Então, não vou cair, não. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Sim ou não? Faça uma reaçãozinha para mim. Será que eu não consigo ver vocês mesmo? Consegue ver, Lu? Abriu. Voltei inchada dessa viagem, viu, mulher? 20 dias fora. Comendo tudo que não prestava. Tô tão inchada. Aí eu cheguei no evento e ainda me deram um bocado de presente. Ó, abriu, Helena? Abriu. Show. Vamos lá. Primeiro a gente vai passar pelas alterações, tá? E depois eu vou mostrar para vocês quais são as oportunidades. Que, inclusive, próxima semana eu vou contratar uma menina ou um menino. Vamos começar o processo seletivo. E para fazer todas essas oportunidades que eu vou mostrar aqui para vocês. Você sabe que faz um tempo que eu não trabalho com Minha Casa Minha Vida no mundo familiar. Faz aí pelo menos uns 4, 5 anos. Só com SBPE. Mas com essas alterações a gente vai fazer exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês. E que foi exatamente o que que a gente fazia lá atrás, com Minha Casa Minha Vida. Então, não vou fazer aqui em Floripa, por exemplo, em Santa Catarina, dos terrenos que conheço, ainda não vejo como vantajoso por conta do preço dos terrenos, mesmo que o teto tenha subido para 350 na faixa 3. Mas nas regiões que atuo de Nordeste e Goiás, faz super sentido a gente trabalhar com essas faixas de valores. Super sentido. Então, vou mostrar para vocês aqui, dentro de oportunidades, o que eu vou fazer a partir da próxima semana, que era o que a gente fazia lá atrás, para abraçar FGTS, Minha Casa Minha Vida. E uma coisa importante a ser dita, tá, gente? Essa daqui é uma das melhores notícias dos últimos anos. Muita gente, se você olhar, fazer uma retrospectiva aí dos últimos 10 anos, muita gente enriqueceu, inclusive eu, muita gente enriqueceu fazendo isso aqui, Minha Casa Minha Vida. Mas muita gente. Muita gente enriqueceu lá atrás, no último boom no Minha Casa Minha Vida, aproveitando essa oportunidade que está vindo agora de novo para a gente. Aproveitando cliente de loteadora, aproveitando quem já está vendendo terreno, aproveitando o ágio do cliente, mesma coisa. Então, essa oportunidade que vocês têm aqui é uma oportunidade de vocês virarem o jogo real. É uma oportunidade que você tem de finalizar o ano com 5, com 10 obras, com lista de espera para o próximo ano. Agora está no boom. Está onde o cliente está lá olhando e dizendo assim, meu Deus, mudou Minha Casa Minha Vida, precisa aproveitar. Se você for fazer um dos meus sócios mandou até uma pesquisa para mim esses dias, e ele atualizando os rankings a nível mundial, e continua a mesma ordem hierárquica de gastos. O cliente final, o cliente base, eu e você, a gente ainda gasta, seja ele quem mora ou quem vende ou quem mora de aluguel, você ainda gasta muito dinheiro, principalmente com moradia. No Brasil, a gente continua com um déficit habitacional gigantesco. Então, essa é a oportunidade que a gente tem para abraçar não só o cliente de faixa 1, mas o cliente também de faixa 3. O próprio presidente anunciou nesses últimos dias, acho que tem uns 10 dias atrás, foi dia 13, que o que ele pretende fazer é abraçar rendas de até 12 mil reais. Gente, rendas que vão de 2 a 12 mil reais é 95% da nossa população. Olha o tamanho do mercado que a gente vai trabalhar. Então, assim, é gigantesco.
Então, eu quero que vocês entendam que essa oportunidade que está vindo agora para nossa mão é uma oportunidade que enriqueceu muita gente, inclusive eu lá atrás. Muita gente. Então, agora ela surge de novo para a gente. Para a gente que está começando, estou começando, Pri, essa é a oportunidade do unifamiliar. Depois que você entra aqui, se tudo acontecer nesses próximos 4 anos, como aconteceu nos últimos governos dele, e se tiver sucessões, o que vai acontecer é que daqui a 2 anos você vai estar pegando obra de multifamiliar. Você vai estar pegando suas obrinhas de 20, de 30, de 100 casas para fazer. É isso que vai acontecer. Foi isso que aconteceu comigo lá atrás. Lá atrás, gente, construtoras como eu, a gente trabalhava com licitação. A gente começava com licitação, a gente trabalhava trabalhava para a universidade, sofrendo, fazendo reforma na universidade para ganhar dinheiro uma vez ou outra. Sofrimento. Do dia para a noite, a gente tinha acervo, porque começou Minha Casa Minha Vida, a gente começou a ter acervo, fazer uma, fazer duas, fazer três, daqui a pouco a gente estava participando de licitação para estar atuando no FAR. E aí uma empresa que estava ali com 20, 30 casas, do dia para a noite vai para 50, 100, pega um conjunto habitacional de 200 casas, é o caminho, é o que vai acontecer. Então aproveite essa oportunidade que a gente está vendo a história se repetir. De novo, não sabemos a que custo, se de repente daqui a 4, 6 anos a gente vai estar quebrado de novo, se de repente a gente está aproveitando a gordura do governo passado, que entregou com um déficit, mas é a oportunidade que a gente tem para fazer dinheiro. Então, primeiro que a sua pátria seja a sua família. Então, vamos botar dinheiro dentro de casa e depois a gente cuida do restante. Tem que aproveitar a oportunidade. Então, vamos lá. O Conselho Curador do FGTS, gente, aprovou agora, dia 20, as novas alterações do Minha Casa Minha Vida, tá? Então, abandonou o nome de Minha Casa Verde e Amarelo e ela voltou a ser Minha Casa Minha Vida. Dentro dessas alterações do Minha Casa Minha Vida, eu quero destacar algumas com vocês, que são importantes, mas antes eu vou relembrar para vocês como funciona o programa Minha Casa Minha Vida, tá? Ele é basicamente dividido em 3 faixas. Então, Minha Casa Minha Vida hoje, as pessoas que são abraçadas por ele são pessoas que são abraçadas por uma taxa de juros menor e a depender do estado, do município que ela está. Então, hoje, para que você seja abraçado pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo que incentiva que você tenha a sua moradia, para que você seja abraçado por ela, você tem que se encaixar nessas faixas de valores de renda, e aí a gente está falando sobre renda bruta familiar. Então, sim, pode juntar a renda do esposo com o marido, com o tio, e vocês já sabem que renda bruta familiar não quer dizer pessoas que moram dentro da mesma casa. Então, essa é a renda bruta familiar que a gente pode encaixar o nosso cliente, e ele consegue taxa de juros diferentes do mercado e subsídio do governo. O que é o subsídio do governo? É um dinheiro dado, literalmente, pelo governo. Esse dinheiro é retirado do FGTS. Por isso que as pessoas dizem, por que não teve incentivo do FGTS no governo passado? Porque teve muita retirada de dinheiro do FGTS para auxílio. Muita. Então, é 2 e 2, é matemática, a gente é engenheiro. Eu tenho um fundo aqui, se eu estou retirando para auxílio, não dá para colocar tudo para ser investido em habitação. Então, o que está acontecendo agora é que a gente não está tendo tanto investimento em auxílio, graças a Deus a nossa pandemia passou, a parte pior passou, então a gente está podendo destinar esse resíduo para que de fato o FGTS é feito, né? A maior destinação dos resíduos do FGTS, de todo o dinheiro que tem dentro do FGTS é para isso, é para habitação. Então, nós temos 3 faixas. Essas faixas contemplam, a depender da região, faixas de subsídio e, a depender da região, taxa de juros. Hoje, para você encaixar nessas 3 faixas aqui, de novo, você tem que comprovar a sua renda. Essa comprovação de renda, a Caixa gosta de renda formal. Formas de comprovação de renda. A gente comprova a renda através de imposto de renda, inclusive, no imposto de renda acabou mês passado, não foi? Dia 31. A Caixa Econômica, gente, ela aceita o seu imposto de renda fora do prazo em até 1 mês. Então, se você conseguir ajustar a renda do seu cliente, porque hoje é dia 28, até dia 30, e publicar e declarar o imposto de renda, obviamente vai pagar para a Receita juros, ou
vai pagar para a Receita taxa, imposto que você está declarando fora do prazo, todavia, para a Caixa Econômica, como está dentro de um mês depois do intervalo de comprovação, ela aceita. O que ela não costuma aceitar é retificação de imposto de renda depois desse prazo de um mês. A Caixa Econômica não gosta de retificação de imposto, tá? Mas até o dia 30, se você tiver algum cliente que quer correr amanhã lá no contador, organizar a renda do meu cliente, porque a Caixa ama, depois de carteira assinada, o imposto de renda. Caixa não gosta de renda informal. Então, qual é o nosso desafio? É formalizar a renda informal. Esse é o nosso desafio. É fazer com que a renda informal do meu cliente se transforme numa renda formal. E qual é o momento disso? Agora, que é o momento do imposto de renda. Então, vira o ano, é como eu falei para vocês, em janeiro, fevereiro, em março, em abril, em todos os nossos encontros do começo do ano. Gente, tem que regularizar a renda do cliente. Todo mundo que é informal, esse é o momento de transformá-lo em formal para a gente conseguir financiar o nome dele. Então, é agora que o cara que vende pipoca torna a renda dele formal, tá? Então, essas são as 3 faixas que nós temos hoje atuantes. E, de novo, pode ser que daqui a 1, 2 meses eu venha de novo conversar com vocês nos nossos encontros e falar para você que a faixa mudou, porque o nosso presidente já manifestou publicamente que ele tem o desejo de abraçar quem fatura até R$12 mil mês. Então, pode ser que essas faixas, ou seja, acrescentada mais uma faixa, que é o que eu acredito que vai acontecer, ou que tenha alteração nas faixas atuais, tá? Mas pode ser que nos próximos meses a gente vai conversar sobre isso novamente. Hoje, as que temos são essas. E o que a gente tem hoje de alteração dessas taxas, tá? Esse aqui vocês já sabem. Faixa 1 e 2 pode ser financiada até R$95 mil, ou 95% do financiamento. O subsídio ele vai se limitar a R$55 mil. Isso daqui vocês já sabem, mas eu quero falar com vocês sobre esse daqui. Que são as taxas de juros, gente, menores taxas de juros, assim, do mercado, de forma absurda. Gente, uma taxa de 4% ao ano, 4% ao ano para a faixa 1. Assim, é absurdo essa taxa, é mínima, é muito baixa. Todas as taxas tiveram redução, e eu não sei como é que está aí a sua região, mas aqui as taxas elas vão se dividir em pró-cotistas e para quem não é cotista, tá? Quem encaixa na linha de crédito do pró-cotista e quem não encaixa. Qual que é a diferença? Todo mundo sabe aqui o que é a linha de crédito pró-cotista? Ó, a linha de crédito pró-cotista é o seguinte, tá? Deixa eu desligar esse telefone. A linha de crédito pró-cotista, gente, é o seguinte. Ela se enquadra para profissionais que têm mais de 3 anos de carteira assinada. Esses 3 anos, ele está atualmente, na hora que ele vai fazer o financiamento, ele está com um contrato ativo, então ele está fazendo contribuição para o FGTS, ou então, se ele não estiver com um contrato ativo, esse pró-cotista possui na sua conta de FGTS depositado pelo menos 10% do valor referente ao imóvel. Se ele tem essas condições, e obviamente, aí entra nas condições basais, né? Não tem um outro financiamento ativo, não tem um imóvel já no município que ele está querendo o segundo imóvel. Então, se ele se encaixa nessas condições, ele entra na linha de crédito pró-cotista, onde as taxas são menores. Qual é o problema do pró-cotista? Antigamente, né? Antes dessas alterações. É porque eu não consigo encaixar no pró-cotista, por exemplo, um servidor público. Eu não consegui encaixar um pró-cotista lá. Aí eu tinha que encaixar ele numa renda, numa taxa de juros maior de SPPE. Profissionais que não estavam contribuindo naquele momento e nem tinham 10% do FGTS. Eu também não consegui encaixar ele no pró-cotista. Aí ele encaixava numa taxa de juros de SPPE. Então subia muito a taxa de juros dele e às vezes inviabilizava a minha negociação com aquele cliente. Agora, com essa mudança do Minha Casa Minha Vida, eu consigo abraçar essa galera. Por quê? Porque a taxa de juros está muito baixa, até para quem não é cotista. Então, aquela galera que não é cotista, em vez de pegar uma taxa lá do Nordeste, por exemplo, em vez de o cara pegar uma taxa de 10% do SPPE,
E ele, se ele tiver na faixa 3, o máximo de taxa que ele vai pegar é 8,16. Então, eu consigo abraçar esse cara. Eu consigo ter uma segunda solução para ele. Se ele tiver no faixa 2, o cara consegue pegar 6%, 7%. Lembrando, de novo, gente, ao ano de financiamento. Isso aqui é absurdo. Então, essas taxas de juros aqui, principalmente para quem não é pró-cotista, veio para dar um respiro para a gente, ó, para abrir assim a boca do funil, para mais clientes caírem aqui para mim, muito mais. Porque antes o meu funil estava fechadinho. Cliente que não encaixava no SBPE, que não encaixava no Minha Casa Minha Vida, saía de uma taxa de juros, gente, de 5%, e a taxa de juros dele dobrava para 10%. Inviabilizava. O cliente olhava assim, dá não, misericórdia. Então, isso aqui pra gente foi muito, muito bom. Olha como é que tá as taxas. Até R$2.000, a maior taxa que a gente tem para quem está com carteira assinada, que em geral quem fatura R$2.000, gente, por mês está com carteira assinada, está com vínculo ativo. Quando a gente olha a nível de estatística Brasil, em geral, essa faixa aqui de 2.000, ele está com vínculo ativo. Ele está com uma taxa de 4,25 ao ano. Depois disso, eu tenho uma faixa 2, que a faixa vai de 2,64 até... Perdão. Até 4.400. Para a região que eu mais atuo hoje, que é Norte e Nordeste, o pessoal lá é mais cotista, é o pessoal que é pró-cotista, que está com carteira assinada, eu estou com uma taxa de 6,50 para essa galera. Gente, eu pedi para Carol levantar quando esse anúncio saiu, tem poucos dias, tem uns 8 dias. Quando saiu o anúncio, eu estava viajando e Carol que me mandou. Eu pedi para ela levantar a quantidade de clientes, aí a gente foi lá no CRM, e eu pedi para ela levantar a quantidade de clientes que a gente não conseguia encaixar, que ficou exatamente nesse delay, nesse limbo aqui, entre não conseguir encaixar no Minha Casa Minha Vida e nem colocar ele numa faixa de SBPE, porque ficava muito alta. Eu pedi para ela levantar aqui a quantidade desses clientes aqui. A gente tem só de contato para fazer, por isso que eu vou contratar na próxima semana para ver isso. Só de contato para fazer dessa galera aqui, ó. E aí, como é um cliente que está no meu CRM, que a gente faz acompanhamento full time, a gente fez acompanhamento com ele no início do ano, porque a gente queria encaixar ele no SBPE de novo, né? E aí a gente fez acompanhamento para saber do imposto de renda dele, como é que estava, se teve alteração, porque se aumentou o imposto de renda dele, eu consegui encaixar ele no SBPE e não ficava tão ruim. Então, todos os clientes que a gente levantou estão com o imposto de renda ativo. Os caras estão ok. Não aumentou tanto o imposto de renda dele, então o SBPE para ele ainda estava ruim, mas depois dessa alteração aqui, gente, eu estou com um passivo de quase 300 clientes para ligar. Para ligar para o cliente. Para ligar para o cliente e dizer assim, surgiu uma novidade para a tua vida agora. Agora eu consigo te abraçar. Porque agora eu não tenho mais uma taxa de 10% para te apresentar. Eu tenho uma taxa agora de 6,5%. Então, a boca do funil abriu de um jeito assim, ó, gigantesco. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se você consegue abraçar essa oportunidade e olhar para fora e ir atrás desses clientes, você vai ter fila de espera para o próximo ano. De novo, a gente está vivendo o que a gente viveu há anos atrás e muita gente enriqueceu desse jeito, inclusive eu. A gente saiu de uma empresinha de licitação e a gente ampliou para uma empresa construtora que faz obra, que faz multifamiliar por conta dessas oportunidades de Minha Casa Minha Vida anos atrás, gente. Então, esse é o momento, tá? Em números, tá? Em valores de números. O que isso representa pra gente? Isso aqui é o pró-cotista, vocês já sabem. Em valores de números, tá? O que isso aqui representa pra gente? Essa daqui, essa primeira que eu tô mostrando pra vocês aqui, é para as faixas 1 e 2, tá? Então, são aqueles clientes que vão até uma renda de R$4.400. Por isso, se ele faturar 4.401, aí ele já está na faixa 3. Aí, o que acontece? Aí, a taxa de juros dele sobe. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. A taxa de juros dele aqui sobe, ó. Exatamente o jeitinho que está aqui. Então, se o meu cliente fatura até 4.400, ele tem 6,5. Se ele aumentou 1 centavo, gente, vai para 7,66. Então, tem que ficar muito atenta, porque como aqui é renda bruta familiar, para você não ficar no limite. Porque para um cliente desse que aumentou pouco,
4.200, ou perdão, 4.500, 4.700, um cliente que aumentou pouco, aí não vale a pena encaixar ele numa taxa muito maior, tá? Vamos falar sobre valores. Isso daqui é bênção, poder e glória. Não sei se você sabe quantos mil habitantes tem na sua cidade, mas, ó, é bom que você já verifique quantos mil habitantes tem a sua cidade, tá? Natal é uma cidade bem pequenininha. Lá a gente tem 700 mil habitantes. Lá, a gente aumentou quase 50 mil reais o teto. É dinheiro demais. É muito dinheiro. Para Minha Casa Minha Vida faz uma diferença gigantesca. Então aí a gente está variando para as grandes metrópoles, né? Para os municípios que são acima de 750 mil, a gente está variando com valores. Deixa eu colocar, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu colocar aqui agora. Isso aqui é só faixa 1 e 2. Só faixa 1 e 2, tá? Só até 4.400. A gente tem valores, variando de 190 mil até 264 mil. É absurdo a quantidade de coisas que aumentou. Considerando as capitais, a gente subiu de 190 mil até 250 mil. De novo, lembrem, só para vocês terem uma noção, uma capital como Natal, ela tem 700 mil habitantes. Lá a gente consegue fazer até 264, a gente está dentro do limite. Aí você vai dizer assim para mim, prima, 264 é pouco. Não é. Dá para eu encaixar esse meu cliente para cotista. Por quê? Porque esse cliente meu para cotista, ele compra um terreno aqui, como a maioria deles já tem. O que eu faço, gente, aqui do lado de cá, exatamente o que eu digo para vocês. Qual é o nosso foco aqui? O nosso foco são clientes que já têm um terreno. Então, quando eu faço anúncios, quando a gente faz campanhas no off, quando a gente está dentro de associações, quando a gente vai lá no CREA, quando a gente coloca o outdoor na rua, ou fecha com um ônibus para colocar uma imagem atrás, quando a gente faz essas campanhas aqui, qual é o nosso foco? O foco é no cliente que já tem o terreno. Porque para esse cliente, ele já tem uma dor. Ele já está pagando o aluguel dele e ele ainda está pagando terreno, condomínio daquele terreno e IPTU daquele terreno. Então, ele já está pagando isso. Então, o meu foco é nesse cliente aqui, que já tem o terreno, porque é mais fácil do que eu ter que convencer um cliente que não tem o terreno ainda, que construção é melhor do que um imóvel pronto. Então, para poupar esforço, meu foco é no cliente que já tem o terreno, porque ele já tem que construir de todo jeito. Porque ele vai construir, ele vai devolver o terreno para a loteadora. Então, eu pego esse cliente lá em Natal, tá? Eu tenho bairros lá em Natal que eu consigo comprar o terreno a 85 mil reais. Provavelmente vocês têm lugares aí que vocês conseguem comprar terreno barato. Isso aqui é muito barato, gente. Eu consigo comprar terrenos, se a gente for comprar mais de 2, mais de 3 terrenos, eu consigo baixar pelo menos 10 mil reais nisso daqui. Eu vou para 75 mil no meu terreno. Na hora que eu pego 75 mil no meu terreno, o resto do meu subsídio, do meu valor, eu coloco todo para construção. Aí um ponto que é importante. Aí você vai dizer assim, Pri, você faz sem entrada? Não existe financiamento sem entrada. Não existe. O que existe é uma redução do valor da entrada. Por quê? Porque por mais que a Caixa me reembolse do valor da entrada, por mais que ela me reembolse, e eu olhe para esse valor de entrada e eu tenho que eu pego esse dinheiro, descapitalizei nesse momento, mas depois ela veio e me restituiu, nesse primeiro momento precisa ter o dinheiro. Porque eu preciso pagar as taxas, eu preciso pagar a entrada do terreno, se o terreno não for do cara, eu preciso pagar os projetos, eu preciso ter um dinheiro inicial. Esse dinheiro vai ser de quem? Vai ser meu ou vai ser do cliente? Mas tem que ser. O que eu fazia, e a gente vai voltar a fazer com Minha Casa Minha Vida, para diminuir a entrada do cliente, tá? Vamos lá, projetos. Como é que você vai fazer agora para você ter margem para o seu cliente? Tem que fazer os projetos. Você vai fechar com uma arquiteta parceira. E a partir de agora, a comunicação que a gente vai fazer com o cliente é, se você fechar aqui comigo, eu lhe dou o projeto. A gente dá o projeto para o cliente. Eu dou para ele. Por que eu prefiro dar o projeto para o cliente? Porque eu faço o projeto do meu jeito,
memorial descritivo do meu jeito, já orcei, já sei quanto eu vou gastar naquela obra, a PCI daquela obra está pronta, então quando eu sento para conversar com esse cliente, óbvio, como é que é o pensamento, tá? Vou dar um passo atrás. Olhei a região. Olhei lá para o meu município, lá em Natal, fui lá num condomínio fechado e eu sei que a média de VGV, de preço de venda das casas ali, custa R$350 mil, certo? Ela custa R$350 mil, essa casa para venda, preço final dessa casa. Isso quer dizer que ele não gastou R$350 mil para construir. Na hora que eu pego essa casa preço final, eu vou olhar, e aí é cheiro da rua, tem que ir para a rua. Eu vou olhar qual é o padrão dessas casas. Vi mais ou menos como é a fachada, vi mais ou menos como é a planta, 3 quartos, às vezes não dá para fazer um primeiro andar, mas um térreo já super fica bom para o cliente. Vi mais ou menos o padrão que está sendo construído ali. O que que eu faço? Eu chamo uma arquiteta parceira, ou se você está começando, chama um design de interiores, chama um técnico de edificações, um menino de desenho técnico bom para fazer, fecha com esse povo, você assina a RT, você que é engenheira, e aí você vai fazer o projetinho. O que que vai ficar a cargo de mudança? Que aí o cliente pode mudar e você pode dar 2 opções para ele. 2, não mais que isso, 2 opções para ele. É a mudança da fachada, para ele ficar feliz. Mas internamente, quantidade de banheiro você não vai aumentar, porque você não é louca. Se você aumentar a quantidade de banheiro, você aumenta literalmente seu custo. Então, você não vai mudar muito internamente. Você vai chegar com um projetinho pronto para ele aqui. Que o que é esse projeto? É o projeto que está sendo comercializado na região. Nada muito diferente. Com esse projeto aqui, o que é que eu faço? Eu já faço o memorial descritivo dele e eu já levanto o orçamento desse projeto. Com isso, eu já consigo deixar mais ou menos a minha PCI pronta. Quando eu estou mais ou menos com a minha PCI pronta, que eu vou fazer anúncio para chegar nesse cliente final, eu já chego para ele dizendo assim, ó, principalmente se for cliente que já tem terreno. Vou chegar para esse cliente e vou dizer assim, ó, você vai ganhar X de subsídio, a gente vai financiar X e outra. Cliente Minha Casa Minha Vida, como o cliente de SBPE que vai morar. Pouco importa para ele o valor final. O que importa é a prestação. Como a maioria de nós brasileiros. Não importa quanto é no final, eu quero saber se dá para eu pagar a prestação. Porque nem que eu capine um lote ali, a prestação está paga. Então, o que importa é a prestação. Então, a gente tem que entender se essa prestação aqui vai caber no bolso do cliente. Quais são os adicionais que a gente vai precisar colocar? Os adicionais que eu coloco aqui é valor do projeto, que você já vai deixar pré-pronto, então você vai diminuir o seu custo. Como eu já tenho um projeto pré-pronto e eu vou alterar a sua fachada, eu consigo usar o argumento de venda de que eu estou dando esse projeto para o cliente, porque ele já está mais ou menos pronto. Quando você está com o cliente, ele já está ok. Feito isso daqui, um projetinho bonitinho para o meu cliente, e é o que encanta, é o que mostra, na primeira reunião é isso que a gente faz, são 3 reuniões de fechamento com o cliente, tá? Primeira reunião de fechamento, o que a gente faz com esse cliente é mostrar para ele, qual o objetivo da reunião, mostrar para ele que é possível e mostrar para ele que ele não vai gastar o dinheiro do mundo todo. Essa é o que a gente faz na primeira reunião, por isso que a gente leva o projeto. Nessa primeira reunião que você fecha com o cliente, o que você vai mostrar para ele são essas tabelinhas aqui. Quando você fechar com o seu cliente, a primeira reunião dele vai ser: cliente, agora eu tenho uma linha de crédito nova para você com a saída do Minha Casa Minha Vida. Agora, com a simulação em mãos, eu consigo ter uma prestação para você, vou chutar, tá, gente? R$1.200. Agora, com o novo Minha Casa Minha Vida, eu consigo dar para você o projeto. Você vai estar dentro dessa casa, já mostra o projetinho para ele. Você vai estar dentro dessa casa aqui em 7 meses. A depender de como é o seu processo de aprovação na prefeitura aí, tá? Se a casa for maior ou menor, esse tempo pode oscilar. Então, a primeira reunião que você vai mostrar para o cliente é a primeira reunião mostrando para ele que é possível. Mostrando para ele taxa de juros, mostrando para ele a super novidade do aumento do teto, mostrando para ele que ele tem que aproveitar isso agora, porque é real, isso é verdade. Enquanto o material de construção não sobe, enquanto o preço de terreno não sobe, enquanto a mão de obra não está escassa ainda, ele tem que aproveitar isso aqui. Então, tem que fazer uma reunião com o cliente amanhã. Levantou isso aqui tudo para o cliente, mostrou para ele que é possível, mostrou o projetinho dele, dá para você morar nessa casa, nesse preço, ele vai ficar desesperado. Meu Deus, onde eu assino? Segunda reunião com o cliente, que é o que você vai fazer.
Segunda reunião com o cliente, quando eu sento para fechar com o cliente, e uma coisa importante, o intervalo entre a primeira e a segunda reunião é pouquinho, tá? O intervalo entre a primeira e a segunda reunião ali é no máximo estourando uma semaninha. Para que essa uma semana? Para o cliente levantar a documentação dele, para a gente já fazer a aprovação do crédito dele. Então, nessa primeira reunião é possível, é para você. Quem vai fazer isso aqui sou eu. Vou fazer o processo todo. Você não vai precisar ir para canto nenhum. Quem vai fazer sou eu todo. De cabo a rabo. Projeto, aprovação, execução. Por mais que você nem faça, mas você vai terceirizar e vai dar a solução para ele. Na segunda reunião, o que você já vai com o cliente? Você já pegou a documentação dele em uma semana, ele já mandou a documentação para você, você aprovou o crédito dele. Você não vai dizer para ele, como eu já disse para vocês, você não vai ligar para o cliente e dizer parabéns, seu crédito foi aprovado. Não é por ligação que a gente faz isso. Você vai dizer para o seu cliente assim, saiu a resposta do seu crédito, vamos marcar uma reunião para a gente conversar? Isso aqui é rápido, tá? Porque depois que você tá com a documentação dele, 24 horas é aprovado. 24, 48, sim, no máximo se a correspondente tiver com muito processo. Mas, em geral, sai na hora que ela sentar para fazer. Então, você vai marcar a segunda reunião com ele. Marcou a segunda reunião com ele, você vai mostrar para ele que foi aprovado. Aí, inconscientemente, já cria um senso de pertencimento nele. Meu Deus, eu fui aprovado. Aprovou do jeito que a gente esperava na simulação, ou aprovou com algumas nuances, mas aprovou. E agora, qual é o próximo passo? É você tirar do seu bolso, assim, a sua proposta. Nesse momento, a gente assina a proposta. Segunda reunião, assinatura de proposta. Nessa proposta tem dizendo o quê? Quais são os serviços que você vai fazer e como você elabora essa proposta. Aí a gente vai dar um passo atrás, tá? Pri, fiz o levantamento da minha casinha. Lembra da casinha? Fiz o levantamento da casinha. Nesse levantamento da casa, eu já fiz o orçamento. Para eu fazer esse orçamento, o que a gente faz? Vou orçar pelo CUB? Não, como sou louca. Vou orçar em loco. Então, eu vou conversar com o empreiteiro, chamar um cara e dizer assim, quanto você constrói essa casa? Vou pegar o preço fechado dele para construir essa casa? Ele vai dizer assim, faço por 40 mil. Não. Você vai pegar uma planilhinha, você vai dividir as etapas da obra e você vai dizer assim, ó, bota você o preço que você me cobra por cada etapa da obra. E ele vai escrever com a mãozinha dele aqui, ó, o preço que ele lhe paga por cada etapa da obra. Obviamente, não seja bebê em fazer com que ele coloque o maior percentual nos primeiros serviços e deixe o menor percentual para o final, né? Senão ele leva o seu dinheiro. Então, coloque ele para dividir esses 40 mil. Vai ser dividido como, abençoada? Cada etapazinha da obra, ele vai colocar quanto ele quer para cada etapa. Com isso, você já tem uma noção. Isso é um orçamento preliminar, tá? Com isso, já tem uma noção de quanto está trabalhando no mercado. Quando você vai sentar com o cliente na segunda reunião dele, você vai com a sua proposta. O que tem a sua proposta? O serviço que você vai fazer, e aí, sim, o percentual que você vai executar essa obra, que tem que ter percentual para executar a obra, que ninguém vai trabalhar de graça, que ninguém é ONG. Quanto se cobra de percentual? No mínimo, 10%. Em geral, o pessoal pratica no mercado 15%, tem uns caras que cobram 18%. Depende da margem, gente. Sinceramente, vou ser muito sincera com vocês. É igual quando eu trabalho com os meus investidores. Eu tenho investidores de casa de alto padrão, estão começando no mercado, querem ir para o multifamiliar, estão com medo, aí começa numa casinha de alto padrão, menorzinha, de 1,5 milhão, 2 milhões. O cara que está chegando como investidor no meu negócio, a primeira vez, assim, não importa se ele é meu amigo, se ele me achou pelo Instagram, se ele viu um anúncio, assim, não importa. É a primeira vez que ele está chegando, o que eu, e aí é uma diretriz da minha empresa, tá? O que eu tenho em mente? Esse cara precisa ganhar dinheiro comigo. Porque se ele ganhar dinheiro comigo uma vez, ele vai voltar 2, 3, 4. Então, a minha primeira obra, com o primeiro investidor, ele está chegando agora, que qual é o que eu garanto para ele? Eu garanto transparência no processo, então a prestação de contas. Todos os dias a gente bate com o comercial da empresa a prestação de contas com o cliente. Então eu não espero o cliente vir atrás de mim e pedir satisfação. Terça e quinta é dia de prestar conta com o cliente. Então ele nem vem, eu já mando. E isso acontece com todos os clientes. Se o processo dele está em fase de aprovação da prefeitura, status, mas o status não andou tanto. Terça e quinta. A gente vai dizer o status para o cliente. Então eu nem espero ele vir.
Então, a gente tem um processo de transparência com esse cliente. Então, primeiro, transparente, porque ele está botando muito dinheiro no meu bolso. E segundo, nem que eu diminua o meu percentual, mas eu quero que ele ganhe mais. Eu quero que ele ganhe mais. E aí eu deixo claro para ele desde o primeiro momento, ó. Nesse primeiro momento aqui, você vai... As cotas que nós temos aqui de percentuais, elas vão diminuindo à medida que a gente vai aumentando o valor do empreendimento. Então, se a gente está girando 1 milhão aqui, está entrando só eu e você vai levar os seus 50%, tranquilo e calma. Mas na hora que a gente roda um empreendimento de 100 milhões e tem outros parceiros, você entende que não dá para você pagar 50%, né? Porque 50% de 1 milhão é uma coisa, 50% de 100 milhões é outra. Então, entenda que o seu percentual vai cair. Então, isso ele vai entendendo. E por que eu já digo isso para ele? Porque o primeiro empreendimento, ele sempre vai levar uma fatia maior, porque eu quero que ele ganhe mais, que ele fique feliz. Eu quero que ele fique feliz. Então, o meu primeiro cliente de Minha Casa Minha Vida, às vezes vale a pena a sua administração de obra ser 10%, 12%. Por isso que eu não aconselho esse processo aqui para construção para venda. Porque a construção para venda, aí você precisa de uma margem maior para valer a pena todo o esforço que você está fazendo. Já numa administração de obra, vale a pena você pegar 10, 15% de uma obra Minha Casa Minha Vida e viabilizar para o cliente. Então, esses são os valores que se praticam, mas, de novo, tem que entender qual a diretriz da sua empresa para esse primeiro momento. Eu só não gosto de trabalhar de graça, mas às vezes eu abro mão mesmo de dinheiro para se estabilizar no mercado, para pegar mais obras, para várias coisas. Dinheiro, para mim, gente, me ajuda muito, mas é só uma das formas da gente fazer riqueza. Uma das formas. Então, o que eu fiz? Vou para a segunda reunião com o cliente já com a proposta. Ele assinou a proposta, fechou o percentual, tudo bonitinho, aí eu começo a trabalhar. Aí é que eu começo a trabalhar. O que é esse meu começar a trabalhar? Quando eu começo a trabalhar com ele, e aí entre a segunda reunião e a terceira reunião, o intervalo é menor ainda, tá? Em geral, eu faço a segunda reunião na terça ou na quarta. Quando for na sexta-feira, a gente já tem reunião de novo. Na terceira reunião, o que eu faço com ele? Aí eu já levo para ele mastigado como vai ser a nossa vida daqui para frente. Aí eu digo para ele como vai ser o meu processo de prestação de contas com ele. Então eu mostro para ele o meu modelo. Ó, esse é o meu modelo de prestação de contas com você e eu vou prestar contas com você a cada 15 dias. Esse é o meu modelo de status da obra com você. Então toda terça e quinta eu estou dando atualização da obra. São tantos funcionários que a gente vai usar nessa sua obra e a gente tem algumas estratégias para reduzir o seu imposto de renda aqui dessa obra que tem que ser pago. O INSS dos funcionários que tem que ser pago. Então eu vou trazendo isso no terceiro encontro com ele. O que eu vou fazer? Ele olhou para aquilo, que é uma coisa que é importante, tá, gente? Geralmente, na primeira ou na segunda reunião, o cliente olha, primeira e segunda em geral, o cliente olha e o cliente diz assim, meu Deus, isso aqui é tão bom, acho que isso aqui vai ser tão caro que eu não vou ter dinheiro para pagar. Mas é exatamente isso que a gente quer escutar da boca do cliente na primeira reunião. O que eu quero escutar da boca do cliente é exatamente isso. Que tá tão caro que ele vai dizer assim, eu tô até com medo de ver esse preço. Por quê? Porque isso quer dizer que eu já agreguei um valor tão grande para ele, que ele imagina que vai ser muito caro. E às vezes nem vai encaixar dentro do financiamento dele, eu vou dar o projeto para ele de graça, ele vai precisar tirar do bolso dele, sei lá, 8, 9 mil reais, que ele vai vender aquele carro, depois eu ajudo ele a fazer um consórcio e financiar de novo. Eu vou dar possibilidade de pagamento para ele vai me dar 2 mil e eu vou dividir o restante durante a fase da obra. Então eu vou dar possibilidade para ele. Então acaba que esse cliente, ele vai dizer assim, quando ele chegar na segunda reunião, que ele olha a minha administração de obra e vê minha proposta, a ideia é exatamente que ele quebre isso, eu imaginei que era tão caro e agora, caramba, é possível. Acho que vai dar para mim. Essa é a ideia. Quando ele chega aqui, na minha terceira reunião, a gente está para assinar contrato. Entre a segunda e a terceira reunião, em geral, depende do cliente. Se for um cliente mais que quer ler o contrato, dar uma olhada no contrato, aí eu mando nesse intervalo aqui. Eu mando para ele nesse intervalo entre a segunda e a terceira reunião e já marco ela para assinatura. O que não pode fazer nunca, jamais, sobre hipótese nenhuma? Mandar o contrato para o cliente na sexta-feira. Aí ele vai ficar moendo o contrato, sábado, domingo, feriado. Então, assim, é 24 horas. Para ele ver o contrato e a gente já assinar.
Mandou o contrato para o cliente, na terceira reunião a gente senta de novo. Terceira reunião é para quê? Para ele ver tudo que ele vai receber, então são os recebíveis. Acompanhamento da obra, ART, status, eu vou acompanhar a fiscal. Então, eu mostro para ele todos os recebíveis, inclusive todas as transparências que a gente tem com ele de acompanhamento do dinheiro dele, todos os recebíveis, e depois disso assino o contrato. Na hora que eu assino o contrato, aí eu já pego uma entradinha para botar no meu bolso. Aí tem que ter uma entrada. Para que é essa entrada? Para pagar pelo menos as taxas. Tem que pagar as taxas. E o meu trabalho de ir lá fazer as taxas. Então, já pego uma entrada desse cliente. Nesse momento, quais são as possibilidades de entrada? Eu não costumo dar desconto para o cliente, tá? Não costumo dar desconto. Eu trabalho condição de pagamento. Mas aí depende do fluxo de caixa da sua empresa. Então, eu prefiro trabalhar condição de pagamento. Então, eu prefiro que ele me dê uma entrada de 10 mil e eu divido o resto em 3 mil reais de prestação, ou ele me dê 5 mil de entrada e eu divido o resto. Então, eu prefiro isso do que dar um desconto de 20%, 30% para esse cliente. Para mim, não faz sentido. Eu gosto de parcelamento, forma de pagamento para ele. Porque, de novo, gente, principalmente o cliente Minha Casa Minha Vida, ele está preocupado com a prestação. E quando ele está em fase de obra, ele não vai pagar a prestação, ele vai pagar só os juros. Então dá para ele pagar, dá para ele pagar a entrada. Então, em geral, se eu consigo uma prestação que cabe no bolso desse cliente, ele vai esquecer em quantas vezes vai ser pago. O que eu não faço, tá? E aí também, de novo, é uma diretriz da sua empresa. E você decide se você topa ou não. Tenho amigos que fazem amplamente isso, mas não é uma diretriz. A gente faz só quando é um caso muito específico. Eu só faço divisão em fase de obra. Então, assim, o cliente foi morar, ele já tem que estar com tudo quitado. Por quê? Porque, por experiência, gente, o cara entra, depois que ele entra na casa dele, os móveis são mais importantes que eu, o fogão é mais importante que eu, a geladeira é mais importante, tudo é mais importante que eu. O paisagismo que ele quer receber o povo, a churrasqueira, ele quer bonita, tudo é mais importante que eu. Então, acaba que ele paga o cara do móvel e ele não me paga. Porque ele já está na casa. Aí eu vou tirar ele de lá como? Então, para mim, é mais vantajoso, das experiências que já tive, assim, ó, entreguei a chave, tá quitado. Mas, de novo, tenho amigos e tem algumas situações que a gente deixa para depois, mas é um risco. Então, esses são os valores para a faixa 1 e 2, tá? 1 e 2. Para a faixa 3, que é a bênção, poder e glória, que é que é uma das melhores, assim, a galera que vai ser o nosso foco a partir de agora, é a faixa 3. É a galera que ganha acima de 4.400, vai para uma renda de até 8 mil reais. Isso aqui, gente, 4.400 a 8 mil reais, 60%. Dos meus clientes é isso aqui. Desses 300 que eu disse para vocês, 60% é isso aqui. E aí, ó, aumentou de 264 mil para 350 no Brasil todo. Isso é um aumento de quase 100 pau. Há uma taxa muito baixa. Então, isso é uma solução excelente para os clientes. Então, esse valor aqui, você pode praticar ele no Brasil todo para clientes acima de 4.400 até 8 mil reais, 350 mil. Até aqui, gente, tem dúvida para mim, Aline? Que eu vou entrar ali enquanto, apesar que eu já dei um spoiler, mas eu vou mostrar para vocês as oportunidades de como a gente vai fazer dinheiro. Então, em tese, o que mudou, tá? Teto, taxa de juros. Baixou e agora a gente pode abraçar aquela galera do Procotista, que para mim foi uma benção. Enquanto meu SBPE estavam segurando o dinheiro, esse Procotista vai dar uma respirada boa. Tem dúvida para mim, Aline? Posso para frente? A Grazi, esse valor pode ser com a aquisição do terreno junto? Pode ser com aquisição e construção, sem problema nenhum.
Mas como eu disse, ó, se o cliente já tem um nível de consciência, eu costumo dizer para vocês que eu foco em cliente que já tem terreno, não é por nada. É só para a gente diminuir o time de explicar e elevar o nível de consciência desse cliente a respeito de construção é melhor do que o imóvel pronto. Mas se o seu cliente ele já está no nível assim, não, eu quero, a aquisição e construção super funciona para ele. Então dá para fazer sim. Tem mais? Posso para frente? Não, pode ir pra frente. Show. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer do lado de cá, que de novo é o que a gente fez lá atrás, que deu muito dinheiro para a gente e para maioria dos construtores. A maioria dos construtores, gente, que vocês conhecem por aí, que os caras hoje fazem multifamiliar, é porque os caras começaram no Minha Casa Minha Vida. Sim, acho que, ó, de 10 amigos construtores que tenho, 8 fizeram exatamente esse mesmo caminho. Trabalhar com licitação, começaram a pegar uma, duas casinhas, aproveitaram, já tinha acervo do Minha Casa Minha Vida, começou a construir assim. Quando fez um acervo de 20, de 30, de 100 casas, os caras partiram para o multifamiliar e ganharam licitação e estouraram. Então, o caminho para vocês, gente, é começar com isso daqui, fazer em 1 ano, 2 anos, e aí começa relacionamento com a Caixa, faz 20 unidades dessa, 30 unidades dessa, gerir com a sua empresa. Gerir com a empresa, não vou dizer que é fácil, mas é totalmente possível, em 2 anos, você girar 10 milhões na sua empresa. É totalmente possível. Com essas casas. Se você girar 10 milhões de faturamento em 2 anos na sua empresa, você gerir com a sua empresa. Você vai ter 30 milhões para pegar um empreendimento, colocar lá na Caixa, ela vai liberar 30 milhões para você se você tem relacionamento. Você vai ter 1 ano com esse empreendimento para fazer ele girar. Então esse é o caminho para a gente construir multifamiliar e você mudar de vida em pouco tempo. O que você vai fazer? Para começar as primeiras, tá? Que é o que a gente fez. Agora você vai abraçar o Procotista. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores. A gente é focar em quem já tem o terreno. O cliente chegou na sua mão, qual é o processo com esse cliente? Primeira abordagem com esse cliente é dizer para ele que é possível. Minha casa, minha vida mudou. Agora eu consigo uma taxa para você. Agora eu consigo essa casa aqui por essa prestação aqui. Como eu já tenho um modelinho de casa que eu fechei com o menino lá que desenha, eu já tenho esse modelo de casa aqui para você, há uma prestação, vou chutar, de R$800. O cara vai dizer, vixe, como é? Vem cá. Se ele já está pagando o valor do terreno, como eu já disse para vocês em outros lugares, tem o famoso ágio. Famoso ágio. O que é o ágio? Ágio é praticamente uma poupança forçada. Porque o que é a PCI, né, gente? PCI nada mais é do que o valor do terreno com o valor da construção. Esses dois somados aqui tem que ser menor do que o valor geral de venda para ter viabilidade. Então tem que ser menor. O que a gente faz com ágio? O cara pagou lá, vamos dizer que o terreno dele é R$80 mil. Só que ele só está devendo agora, vou chutar, para a loteadora 20 mil. Porque ele já pagou 60 mil. Só que na hora que eu vou fazer a avaliação na Caixa, não vai ser avaliado por 20. Vai ser avaliado pelos 80 e os 60. Vai para onde? É entrar para os clientes. Ele não vai perder. Então, os clientes que já têm um terreno, em tese, eles já têm uma entrada e eles nem sabem. Se eu chego com essa informação para esse cliente, ele olha e diz assim, meu Deus, e eu achei que eu ia ter que tirar 50 mil reais aqui. O dinheiro que você pagou faz sentido. Ele entra aqui. Porque vão liberar 80 mil para pagar o terreno, eu vou pagar só 20 e o resto vai para onde? Para minha construção. Esse dinheiro vai para cá, para minha construção. Então, eu tenho a possibilidade de apresentar isso para o cliente e trazer aquele cliente que já tem o terreno. Na hora que eu trago esse cliente para cá, é a primeira reunião. Por que a gente faz a primeira reunião? Mostra para ele que é possível. Aí o esquema que eu já disse para vocês, mostra para ele que é possível. Cria o desejo. Desesperado, ele vai dizer assim, vai ser muito caro isso aqui. Vou dizer, calma, vou dizer para você que dá. Segunda reunião, vou mostrar para ele o honorário, vou dizer para ele que ele ganhou o projeto e que eu consigo encaixar dentro daquela proposta. Aprovou o crédito desse cliente, gente, é liberar o contrato. E uma coisa que é muito diferencial, tá? E foi o que fez que primeiro deu errado, primeiro eu me ferrei muito,
Depois a gente acertou e deu certo. O que foi muito diferencial para mim lá no começo, depois que eu fiquei com uma dívida gigantesca e ajustei a casa com Minha Casa Minha Vida? Tratar o cliente do Minha Casa Minha Vida como se ele fosse um cliente de alto padrão. Os mesmos controles que eu tenho hoje para o alto padrão, que é uma câmera dentro de uma obra. Óbvio, você vai ver, talvez você não consiga colocar a câmera na obra, porque talvez você não tenha margem para isso. Mas dar um feedback para o cliente 2 vezes na semana, permitir a entrada do cliente na obra. Porque a entrada do cliente na obra, gente, só é ruim quando você permite que mude tudo. Quando ele vai para fazer a mudança do mundo todo. Mas quando ele é liderado sobre você e ele confia em você, a entrada do cliente dentro da obra é só para ele ficar feliz, vendo que a obra dele está andando. Então, mostrar para esse cliente um acompanhamento dessa obra, mandando foto, já que eu não posso colocar uma câmera ainda, então a gente manda relatório fotográfico. Relatório fotográfico que o meu técnico da obra manda para mim, eu organizo bonitinho e mando para o cliente. Então, tratar esse cliente de Minha Casa Minha Vida como um cliente de alto padrão, mostrando para ele transparência no que a gente está, no dinheiro dele, para onde está indo o dinheiro dele, mostrando para ele um acompanhamento de obra muito bom, isso dá muita segurança para o cliente. É isso que faz ele fechar com você 70 vezes. 70. Então, quais são as 2 objeções que eu tenho que quebrar, basicamente? São 2. Para o cliente Minha Casa Minha Vida. É para mim, ele quer saber se ele consegue. Não sei se é para mim. Ele quer saber se é para ele. Porque ele acha que é muito dinheiro e que ele não tem dinheiro. Então, esse advento do Minha Casa Minha Vida já vai trazer para ele um fôlego dele pensar que é para ele. Na verdade, só você anunciando para ele que tem o Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir levar ele para dentro do seu escritório. Então, dinheiro, você vai quebrar, é para mim, a gente vai quebrar isso com Minha Casa Minha Vida. E segundo, será que é ela que consegue fazer isso para mim? Então, ele quer saber se você tem condição de fazer isso para ele. Para quebrar essa objeção aqui, se você não tiver nenhuma obra, tá? Nenhuma obra. Porque pode ser que o cliente Minha Casa Minha Vida, ele diga assim, eu quero ver alguma obra que você já tem em andamento. Então, para você que não tem nenhuma obra, como é que você vai quebrar isso? Lembra que lá atrás a gente faz o orçamento e a gente fala com o empreiteiro? E aí a gente pede para o empreiteiro, ele mesmo com a mãozinha dele, colocar lá os valores dos percentuais. Então, com aquele empreiteiro a gente diz assim, moço, eu quero conhecer uma obra sua. Então, na hora que você está fechando com eles, naturalmente você vai conhecer uma obra dele. Porque você não vai pegar um empreiteiro que não tem obra. Você vai pegar um empreiteiro que já tem obra. Quando você for visitar a obra dele, você vai dizer assim, tranquilo, agora eu preciso que você libere para mim, eu trazer um cliente para cá, para ver uma obra dessa. Pode ser? Ele vai dizer, pode, sem problema nenhum. Você vai levar o cliente para ver a obra dele. Então, quando o cliente chegar para você e dizer assim, ele ter certeza se é com você, ele vai ter certeza com 2 coisas. Se os processos estiverem muito bem definidos, então na hora que você mostra para ele, você vai fazer um bom acompanhamento de obra. Você vai trazer transparência no processo dele, tendo contato com ele, que ele vai ter contato com você, com a sua equipe, que ele tem esse livre acesso, você traz segurança para ele. E o segundo é se aquilo que você falou no papel se acontece de verdade. Então pode ser que ele queira ver uma obra. Se ele quiser ver, pega na mãozinha dele. Vamos ver a obra do empreiteiro. Aí você vai dizer assim, eu vou mostrar para o senhor a obra, e o senhor vai conhecer exatamente quem vai fazer a sua casa. O senhor já vai conhecer o empreiteiro final. O rapaz que trabalha comigo. Leva ele lá. E ele vai ver a obra. E resolveu. E você não precisa ter uma obra rodando para pegar o seu primeiro cliente. Se você não tiver escritório, gente, até para fazer essa primeira reunião, não tem escritório, é como eu já disse para vocês. Se não quer fazer um co-work, leva esse cliente lá dentro do correspondente bancário. O correspondente bancário, ele tem 0 problema ele receber. Pelo contrário. Gente, você sabe quanto é que ganha um correspondente bancário? O correspondente bancário, gente, ganha 1% em cima do processo. Se ele for um correspondente bancário graduado, ele vai ganhar no máximo 1,5% em cima do processo. O corretor ganha mais dinheiro que o correspondente bancário, coitado. 1,5% é o dinheiro que ele ganha. Não que o dinheiro do corretor não vale, tá? Mas eu acho que o correspondente bancário devia ganhar mais. Devia ganhar pelo menos aí uns 3%. Então ele ganha 1,5% no máximo, estourando. Para Minha Casa Minha Vida, ele vai ganhar 0,8%. Então um cara desse, ele ganha em quê? No volume. Se eu chego para ele e digo assim, eu entendo do processo, entendo como funciona,
Eu quero só trazer o cliente aqui para ele ter segurança para a gente conseguir aprovar o crédito dele. Posso receber o cliente aqui? Aí você vai dizer para ela, como você já fez uma lista, você pode dizer para ela, ó, eu tenho a pretensão de, nesse mês, a gente entrevistar pelo menos aí uns 20 clientes, que é a sua meta. Você tem que entrevistar pelo menos 20 clientes. 20 clientes para trazer para cá. É volume que ela ganha. Ela não perde nada com você lá. Você cria relacionamento. Dentro do correspondente, o cliente ele ganha muita segurança do que está sendo feito. Que é o correspondente caixa, se você não tiver escritório, obviamente. Então, eu não quero que você pare porque eu tenho pouco portfólio. Pouco importa o pouco portfólio. O cliente só precisa ver uma obra. Ele não precisa ver mais que isso. Se ele quiser ver, tem cliente que nem vê. Então, não importa o pouco portfólio ou muito portfólio que você tem. E o cliente do Minha Casa Minha Vida ainda tem essa. E o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele tem até medo quando você tem muitas obras. Porque ele acha que você vai ser muito caro. Aí ele nem vai para você. Então, não ache que ter poucas obras ou não ter nenhuma obra é uma limitação. Não é. O que você precisa passar é segurança para esse cliente. Se você passar segurança de que você domina o processo, esqueça. Ele vai fechar com você. Na verdade, ele vai agradecer a Deus, porque graças a Deus apareceu alguém aqui que me ajuda com a minha casa. Então, essa é uma oportunidade gigantesca. Então, hoje, abraçar o Procotista, que é essa galera que está nessa faixa 3 e que antes estava com uma taxa de 10 e reduziu para 7, é uma excelente opção, tá? 2, focar em quem já tem terreno. Então, essa galera é muito boa. De novo, não é porque a Minha Casa Minha Vida que não financia custas cartorárias. Então, elas podem ser financiadas, só que o que não tem aqui? Aí continua não tendo antecipação. Não tem os 20% adiantado. Por isso que é importante que para começar essa obra aqui, se você conseguir adiantar os 5% das custas, é excelente. Ó, uma coisa que é importante, tá? Pra gente aqui interna, a gente sabe que a Caixa reembolsa custas cartoradas. Mas não invente dizer para o cliente que é reembolso de custa cartorária. Sabe por quê? Porque senão o cliente, só se for um cliente assim, uma situação muito específica, eu vou dizer termos gerais, tá? Em geral, não diga para o cliente que é reembolso. Por quê? Porque o que ele vai fazer? Ele vai pagar as custas e depois, quando assinar o contrato, ele vai querer o dinheiro de volta. Só que se eu posso pegar esses 5%, eu não vou roubar, não. Eu vou pegar esses 5% e vou colocar dentro da obra dele. Para eu já pagar a implantação do meu canteiro e pelo menos encostar um saco de brita, encostar um saco de cimento e umas britas lá para começar. Então, os 5% de reembolso dessas taxas, se você colocar dentro do financiamento dele, é para colocar para a obra. Não invente de devolver para o cliente, nem dizer para ele que a Caixa vai reembolsar, não. Ele tem que arrumar o dinheiro das taxas. E como é Minha Casa Minha Vida, ele tem redução do valor das taxas. Ele vai pagar, se o terreno não for dele, ele vai pagar 0,5% de TIV. Ele não vai pagar 3%. Todas as taxas dele, por ser Minha Casa Minha Vida, vão cair pela metade. Então, ele não vai ter esse custo absurdo com taxa. Então, não invente de devolver para ele. Bote na obra. Porque eu tenho aí 5% adiantado da minha obra. Para começar. Estratégia de PCI. Exatamente o que a gente fazia antigamente. Antigamente não tinha antecipação, né? É que a gente ficou muito mal acostumado com os 85% que a Caixa adiantava. Mas antigamente não tinha isso. Então, o que a gente fazia? Fazia minha primeira medição sempre em percentuais pequenos. Sempre em percentuais menores. Para que eu consiga executar a minha obra, ter gordura na minha obra, e o dinheiro que eu estou recebendo aqui financiar a próxima etapa. Então, isso é uma estratégia TCI. Mas para não ficar a cabeça de vocês muito grande, tá? Pra vocês não ficarem com muita informação. Primeira coisa que você vai fazer quando você sair daqui, você vai fazer uma lista. Vai fazer uma lista. Gente, de verdade, vai começar o mês de julho. A gente já está no meio do ano. Mês 7. Dia 1º aniversário de pai, inclusive. Bichinha, 60 anos, o velho. Idoso agora. Vai começar dia 1º, a gente tem 30 dias no mês. Você tem que sentar para conversar. Eu estou dizendo isso faz um ano aqui e você ainda não fez. Você tem que sentar para conversar com pelo menos 30 pessoas. É pelo menos 30 pessoas para elas saberem o que você faz e que agora tem a oportunidade do Minha Casa Minha Vida. 30 pessoas têm que sentar. Dessas 30 pessoas, se você sentar com 30
3, 10%, vai ser uma conversão absurda. 3, você conseguir levar para uma segunda reunião, aprovar um crédito dessa pessoa, fechar uma casinha para ela, você já está no mês 7, no mês 8 com obra. Então, eu só preciso que você vá sentir o cheiro da rua. Tem que fazer, ó, tem que fazer uma lista, grupo de WhatsApp, família, amigos, engenheiros, todo mundo que conhece. Como chama aquele negócio? Não é um negócio que faz assim, além que joga na areia. Beach tênis. Menino do beach tênis. Qualquer coisa que você faça. Tem que juntar essa galera. Menino de academia. Vai pra academia só pra tirar selfie. Perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Faço dança. Tô indo só pra dançar. Tá perdendo dinheiro. Agora, minha galera, esse povo todo tem que financiar. Todo mundo tem que saber o que você faz. Então, tem que fazer uma lista com essa galera e fazer status. Status. Esse povo tá como? Tá morando de aluguel? Tá pagando terreno? Tá fazendo o que da vida? Tá morando de aluguel. Tem um terreno. Ou então tem vontade, mas não tem o terreno. Fulano, sabia que minha Casa Minha Vida voltou? A taxa de juros é a mais baixa que já existiu nos últimos anos e o subsídio ainda aumentou. Dá para fazer tua casa. Então é só dizer a possibilidade para as pessoas que, gente, isso aqui é um produto que você não precisa vender não, você não precisa falar. E as pessoas vão pedir. Então tem que fazer uma lista, 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, você vai fazer isso. Levar a pessoa para a primeira reunião e matar 2 objeções. De que ela pode criar desejo, ela pode. E 2 que sou eu. Entre a segunda e a terceira reunião, a primeira e a segunda reunião, você vai fechar um intervalo pequeno, 1 semana. Pegou documentação, aprovou, segunda reunião proposta. Segunda reunião proposta, envia o contrato online para ela. Terceira reunião, assina o contrato, pega o valor de entrada e arrocha para trabalhar. É isso aí que você vai fazer. Antes disso, Pri, o que eu preciso enquanto eu estou entrevistando essa galera? O que eu posso fazer? Visitar os condomínios, ver como é o modelo das casas, fazer 2, 3 projetinhos padrões com alteração só de fachada, levantar memorial descritivo, orçar esses projetos, acabou. Gente, tem planilha automatizada que faz o orçamento para você. Depois manda o link aí do Obras-Tec que vocês compram lá. Planilha automatizada que vai fazer o orçamento pronto para você. Você não vai passar 70 anos. Essas casas do Minha Casa Minha Vida são mais simples. Então o negócio você pode começar. É um plano para você passar o próximo mês todo levantando esses clientes e a gente conseguir avançar. E eu consegui falar para você assim, ó, agora eu vou te entregar estratégias de taxas, de como você vai diminuir. Agora eu vou entregar estratégia para você de como é que a gente vai fazer uma PCI para você que não fique tirando dinheiro do seu bolso. Então tem que passar o próximo mês todo captando cliente. Mas, de novo, que isso aqui eu quero encerrar frisando isso daqui, tá? Ainda acho que não é a melhor saída para construir para vender. A margem ainda é muito pequena, só se você achar uma oportunidade muito boa, assim, de um terreno muito bom. Como teve uma aluna, esqueci o nome dela, acho que é Gisele, teve uma aluna que ela tinha um terreno muito bom, pareceu uma oportunidade de um terreno muito bom, e ela é dona de material de construção. Então ela consegue material de construção a um preço muito, muito baixo. Então para ela fazia sentido fazer Minha Casa Minha Vida. Então, fazer Minha Casa Minha Vida é em formato de incorporação para venda, né? Então, você precisa entender se isso faz sentido para você. Para mim, não vejo como uma boa saída. Porque se você constrói para vender e você vende antes dos primeiros 2, 5 anos, você tem que devolver o subsídio que você pegou. Por quê, gente? Porque isso daqui, é isso que a gente tem que lembrar, né? Isso aqui é um programa de governo para a pessoa morar. Então, construir para vender, você já está fazendo dinheiro num juros muito baixo, no caso é uma irregularidade. Você está fazendo irregularidade. Não pode. Então, por isso que o governo pede que você devolva. É o mínimo. Eu, sinceramente, se eu fosse governo, eu não processava. Eu dizia, meu Deus do céu, eu já faço uma taxa de juros aqui super baixa, tiro o dinheiro do FGTS, dou pro povo morar, porque a gente tem um déficit grande. Ela quer fazer dinheiro com isso aqui? Tem que ser, tem empresa. Então, eu acredito que não é a melhor solução, mas, de novo, é como eu disse, tenho alunas que fizeram, acharam uma oportunidade de mercado, fizeram. Se você acreditar que faz sentido para você, teste e me diga depois. Se deu certo. Tranquilo, gente? Dúvidas até aqui?
Qualquer dúvida adicional que vocês tenham, gente, deixa eu só alinhar com vocês. A gente tem a comunidade lá no Discord e eu preciso que vocês marquem o nosso @, se vocês quiserem que a gente responda a qualquer coisa. Porque às vezes vocês não marcam o @ da gente e não aparece pra gente. Então, tudo que vocês precisarem. O meu é... Qual é o meu @ lá no Discord? Que eu não sei. Pri Nunes? Pri Nunes. Pronto, o meu @ é Pri Nunes. Qual é o teu, Aline? É Pri Nunes Equipe, se eu não me engano. Pronto. Isso. Se colocar lá Pri, vai aparecer eu e a Aline. Aí, se vocês precisarem da gente, quero que isso aqui, a pergunta para todo mundo, mas eu quero que Priscila veja. Aí vocês marcam a gente pra gente conseguir responder vocês. Porque senão, gente, a gente não consegue, porque não aparece pra gente. Fica como se fossem conversas entre vocês, tá? Dúvidas? Por enquanto não, Pri. Então vamos fazer um compromisso? Vamos se comprometer? A gente tá entrando no meio do ano, mulher. Tá terminando o ano e a gente não construiu casa. Tem que construir uma casinha, tem que destravar pelo menos a primeira, tem que destravar. 30 pessoas. Lista 30 pessoas, vamos conversar com essas 30 pessoas e vamos fechar essas 30 pessoas pra gente conseguir, pelo menos, fechar uma ou duas casinhas. Vamos comprometer? Tranquilo? Como é que tá aí, Helene? Tranquilo? Não tem pergunta no chat, mas a Simara levantou a mão. Fale comigo. Abre o seu coração e o seu microfone, Simara. Eu não tô nem vendo vocês. Meu mouse travou, eu não consigo mais parar essa apresentação, mas eu escuto. Fale comigo. Tá certo. Oi, Pri, boa noite, tudo bom? Pri, seguinte, eu me formei recentemente, formei no final do ano, sou arquiteta, hoje eu trabalho em CLT. Eu tô nesse exato momento, nessa questão que você está falando, precisando da primeira obra, não desempaca, não vai para frente nem para trás, tenho muita insegurança, não tenho experiência com obra, e aí eu queria entender 2 pontos do que você colocou, que você disse sobre fazer parceria com outra pessoa para fazer projeto, nesse caso eu entendo que eu não precisaria, então como que eu poderia conciliar isso? E o segundo ponto é que eu queria entender melhor a respeito da entrada, de como que vai funcionar isso, de eu pedir a entrada para esse cliente, de que forma eu trago isso para ser a entrada para que comece o dinheiro a entrar para mim e, ao mesmo tempo, seja o dinheiro necessário para que a gente possa começar a obra. Aí eu queria entender como é que funcionaria esse processo. Tá, vou para a primeira. Sobre os projetos. Os projetos, se você consegue fazer esses projetos, então, eu acredito que a sua dúvida é só como é que eu vou pegar o CLT e fazer esses projetos em conjunto, é isso? Como é que eu vou encaixar isso? Também, porque outra insegurança que eu tenho é de, às vezes, começar a promover esse meu serviço e pegar mal na empresa, parecer que eu estou querendo sair, e realmente eu quero, né? Mas eu tenho que saber fazer isso com estratégia para não ficar com a mão na frente e outra atrás. Tá, seguinte, primeiro, se é um contrato CLT, alguns, não a maioria, mas alguns fecham caráter de exclusividade. Então, se eles fecham caráter de exclusividade, você vai ter que colocar outra pessoa, outra cara, ou até mesmo trabalhar só a logo da empresa sem você aparecer para você conseguir pegar esses projetos. Se ele não fecha contrato de exclusividade, assim, talvez uma ou outra pessoa fale, mas não tem muito o que ser feito. Porque se não fecha contrato de exclusividade, você pode pegar o serviço que você quiser. Quando é que eu sou CLT, eu sou dono de empresa e eu posso reclamar porque você está com um serviço adicional? Quando você não dá conta do meu. Mas se você der conta do meu e der conta do seu, eu passei 2 anos no CLT e tem na minha empresa. Dormia 4 horas por dia, uma loucura imensa. Mas exatamente para conseguir dar conta. E na época eu não tinha como colocar alguém, né? Então eu dormia 4 horas por dia diariamente, full time, e trabalhava de domingo a domingo. Então, nesse momento, a gente vai precisar se esforçar um pouco mais. Se não tem caráter de exclusividade, você vai precisar dar conta de tudo para não dar margem para ninguém falar. Mas a gente sabe que depois que a gente está dentro do CLT, mesmo assim o povo fala sem motivo nenhum. Aí é escutar e abstrair, vou fazer dinheiro. Os projetos são uma coisa muito... É como eu disse, projeto Minha Casa Minha Vida não é uma coisa muito difícil de ser feita. Porque depois que você dá uma volta num condomínio ou numa região que você quer, porque a ideia é que você setorize esse início, né? Você não vai pegar tudo. Então, a ideia é assim, eu vou setorizar essa região metropolitana aqui da minha cidade e eu quero pegar ela porque ela está em expansão, vou focar nela. Você visita 1 ou 2 condomínios ou casa de rua, casas que estão para vender com o corretor. Aí você marca sábado, domingo para visitar com essas pessoas. Tira foto, filma, enfim. Entendeu qual é a planta? Você vai fazer uma planta muito similar a ela.
A gente não vai fugir do padrão. Por que a gente foge do padrão? Quando a gente coloca um acabamento um pouquinho melhor, um acabamento diferenciado e uma fachada diferente. Mas, em geral, a demanda do Minha Casa Minha Vida, a necessidade do cliente é aquela, são 2, 3 quartos, não tem muita coisa diferente, sabe? Então, você vai olhar e você já vai ter noção da planta que você vai fazer. Então, é uma coisa que em uma semana você consegue rodar um projetozinho desse. Uma semaninha, porque você já tem mais ou menos noção. Eu não vou ter um processo criativo muito forte, só da fachada, que aí o processo de fachada precisa de um processo criativo. Qual que é a dificuldade? Na verdade, o ponto de atenção que precisa ter quando você está elaborando um projeto? A escolha dos materiais. Para que você não escolha material muito caro. Então, a ideia é que eu consiga pegar um material que tem um custo-benefício bom, que eu pague um preço razoável, mas que fique bonito para o cliente. Então, esse é o grande embate no processo de criação dos projetos com as arquitetas. É você conseguir pegar algo que encaixe dentro do meu orçamento. E qual é o orçamento que eu vou trabalhar? Aí é uma pesquisa de persona, né, de campo. Do mesmo jeito que eu faço uma pesquisa dos projetos da região, a gente também faz uma pesquisa de valor médio, de quanto ganha aquele meu cliente. Quanto é a média de renda per capita daquele lugar. Então, se a maioria dos meus clientes aqui, que são os meus amigos, família, eu tenho uma média aqui, vou chutar, de R$5.000 mensal, a simulação que eu faço no site da Caixa é de R$5.000. Faço 2 tipos, considerando que ela é procotista, que ela está ativa no FGTS, e considerando que não. Então, nessas duas aqui, eu tenho valores, eu já sei mais ou menos qual vai ser o valor de entrada, qual vai ser o subsídio dela, eu já consigo ter. E é importante que aquele valor de entrada você diminua do subsídio, que é esse valor que realmente ela vai precisar dar, né? Então, eu já tenho noção, e tenho inclusive o quanto vai ser financiado. Do quanto vai ser financiado, eu já sei também se vai encaixar com aquele meu projeto. Então, eu vou compatibilizando as informações. Será que aquele valor que liberou financiado para mim aqui, eu consigo fazer esse projeto? Quanto eu coloco na simulação, né? De valor, porque ele vai lhe perguntar qual é o valor do imóvel. Você coloca o valor médio que está sendo vendido às casas naquele lugar. Então, o valor médiozinho, o VGV, que está sendo vendido às casas naquele lugar. E a gente vê com R$5.000 que abraça aquilo tudo. E aí você vai fazendo simulações mesmo. Ah, ficou muito alto o valor da prestação. Quanto teria que ser? Quanto teria que ser? Aí a gente vai testando até o teu mínimo de valor de entrada para o cliente. Com esse mínimo, gerou, sei lá, 10 mil de valor de entrada para esse cliente. Gerou esses 10 mil, que eu vou fazer um estudo de viabilidade com o restante financiado para saber se aquele montante, vou chutar, aqueles R$200.000, dá para eu pagar tudo que eu preciso, inclusive eu. Inclusive o meu valor dentro dele. Como é que esses valores são pagos, né? Respondendo a tua segunda pergunta, como é que esses valores são pagos? Você pode combinar com o seu cliente. Eu sempre pego um valor de entrada com ele, esse valor de entrada lá na assinatura do meu contrato com ele. Esse valor de entrada inclui o valor das taxas, para pagar essas taxas, e já inclui 20% do meu serviço. Então, vamos dizer que o meu valor total de administração de tudo aqui, vou chutar, deu R$30.000. Tudo. Então, 20% de 30 mil eu pego lá na entrada. O restante, o que é que eu faço? Eu divido ao longo da obra do cliente. Se ele entender que aquela prestação de divisão ao longo da obra ficou muito alta, aí é ele que vai me dizer. Aí esses valores, essas liberações, eu incluo a medida das medições. Então, por isso que eu vinculo a execução da obra. Porque eu vinculo a entrega de medição. Então, toda vez que tem uma liberação de medição, tem que me pagar. Liberou medição, me paga. E o restante da medição, custear a obra. Então, eu sou um custo da obra. Só que eu preciso saber lá atrás se o meu valor de simulação lá, com o valor de entrada, com o valor de subsídio, pagou, me paga e paga todo mundo. E se tem viabilidade aquilo. Então, esse primeiro momento, a gente faz várias simulações para entender qual é o valor mínimo de entrada que ele precisa dar para ficar vantajoso para mim, para pagar meu dinheiro, e para ficar no valor de prestação, para pagar a entrada para ele também bom. Então, nesse primeiro momento, é isso que a gente faz. Faço várias simulações, primeiro, dou uma olhada nos projetos da região, depois analiso a renda per capita do lugar, começo o processo de simulação. Dentro desse processo de simulação, eu vejo qual é o valor mínimo que ele vai dar de entrada, mas que fica vantajoso para mim pagar e custear a obra. E aí eu vou trabalhando o projeto para encaixar no que ele espera.
tudo que for diferente daquilo. Aí é muito, muito claro com o cliente, né? Ó, por isso que a gente sempre dá 2 opções, 3 opções de projeto. Porque no mínimo valor de entrada, esse é o projeto aqui. Se eu gosto. Às vezes é um projeto de 2 quartos só com um banheiro sem suíte. Se ele diz assim, eu queria tanto a suíte, eu queria tanto. Pronto, eu tenho esse aqui, aumenta tanto. O senhor vai precisar dar tanto. Às vezes ele se encanta tanto com o projeto de cara que ele vende carro, vende moto. E funciona. O cliente, quando quer, ele faz a coisa acontecer. Então, o nosso desafio, acredite, nem é fazer com que o cliente tenha dinheiro. O nosso desafio, na verdade, é fazer com que ele veja que aquilo é uma oportunidade tão grande que ele não pode perder. Esse é o desafio. Porque o dinheiro, ele levanta, ele pede a agiota. Acredite. Ele pede a agiota, ele vende moto, ele se vira, ele arruma o dinheiro. O que eu já tive cliente até que é SBPE, não é um cliente investidor, mas é um cliente SBPE. Pediu dinheiro a agiota porque ele queria uma piscina gigantesca, com a área de lazer gigantesca, e a Caixa Econômica, na hora que eu colocava no financiamento, não batia o valor da casa. A piscina não entrava como área construída, enfim. Então, não batia. Ele pagou por fora quase 90 mil reais. Ele pagou porque ele quis. Então, quando a pessoa quer, faz. É igual o homem quando quer botar chifre. Dá um jeito, se vira e faz. Quando a pessoa quer dar. Então, para esse cliente Minha Casa Minha Vida, a dificuldade nem é esse valor de entrada. É óbvio que a gente sempre vai buscar o menor valor possível para ele, porque também ninguém quer que o cliente fique enforcado depois, porque se o agiota está batendo na porta dele, ele não paga a prestação. Daqui a pouco a casa está leiloada, acabou o sonho. Mas a ideia é sim que ele veja valor e que ele se esforce para ter esse dinheiro. E aí, se preciso for ele fazer um esforço, gente, o cliente da Minha Casa Minha Vida, acredita, ele gasta tanto dinheiro com a Ambev, que se pegar no ano, assim, o que ele gasta com a Ambev, ele paga a administração da obra. Então, se ele passar um ano bebendo menos. E como é que a gente descobre isso? Na hora que a gente pega os documentos dele, às vezes eu pego, porque se você divide muita coisa em 12 vezes, entra como comprometimento de renda, né? Acima de 6 vezes, entra como comprometimento de renda. Então, eu puxo fatura do cartão de crédito mesmo dos clientes, eu peço a eles. Ambev come solto. Estou dizendo a vocês, eles dão muito dinheiro a Ambev. Então, isso é reduzir mesmo com o cliente. Então, na terceira reunião, quando a gente já está mais amigo dele, na segunda, em geral, a gente já está mais íntimo, aí, se o cliente me der liberdade, eu solto para ele, é só diminuir a cerveja por 6 meses. Depois que você está dentro da sua casa, você arrocha na cerveja. Mas diminua 6 meses, que aí dá para você ter sua casa. São prioridades. Então, eu faria isso, minha Simara. Pesquisa de projeto, depois pesquisa de campo per capita, algumas simulações, vai mandando as simulações para mim lá no Discord, que a gente vai acompanhando. Achou as opções, 3 modelinhos de projeto, e aí é reunião para apresentar para eles. Apresentar possibilidades mesmo. Certo, Pri. E só mais uma coisa, só para ficar mais claro para mim. A entrada vai sair do bolso do cliente, aí com esse valor sai a minha entrada também do meu serviço e sai também as necessidades do que for para começar a obra, parte de cartório e afins. A partir do momento que as medições vão saindo, esses pagamentos vão sair desses valores da medição. Então, o que ele dividiu com o valor comigo vai sair desse valor, o que vai precisar para a obra é desse valor, e assim sucessivamente até acabar. Exatamente. Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade de você pegar o valor todo de entrada já no início e depois a obra se pagar. É uma possibilidade. O que você pode fazer é diminuir o seu valor no início, em vez de cobrar. Eu tenho amigos que cobram 50% de cara, aí aumenta um pouco o valor da entrada. Eu costumo cobrar 20% para esses clientes. Então, cobro 20%, eu diminuo muito esse valor de entrada dele, porque, de novo, é um cliente que está muito apegado à prestação. Então, eu vou encaixando nessas medições. Então, às vezes, a medição por si só, ele vai ter que, ainda assim, pagar valores também. Então, se eu divido para ele, em vez de eu pegar 50% no início, eu pego 20%, então o valor que ele me dá de entrada, eu esqueço o simulador. Eu chego para ele e digo assim, esqueça o simulador. O simulador gerou 10 mil reais, sei lá, esqueça ele, tá? Você não vai precisar dar isso tudo de cara, não. De cara você vai dar, eu tô chutando, de cara você vai dar 8 mil reais. O restante a gente vai dividir. Você não precisa tirar todo agora, você divide.
Então, essas são as opções que dá para o cliente. Mas também tem a opção de você chegar nos 10 mil, se tudo aquilo que tiver no simulador, você fez o seu orçamento, encaixou o seu preço, bateu, tudo que está lá no simulador, você tem a opção de pedir os 10 mil para ele de cara também. Ou balões. Os clientes gostam muito de trabalhar balão, porque eles dizem assim, vai entrar um dinheiro que eu vou vender um negócio. Ou vai entrar um dinheiro que eu vou receber uma PL. Aí eles dão esses balões. Mas tem essas duas possibilidades. Aumentar o valor de sua entrada, no início ele dá de cara e depois a obra é só se pagar e ele não tira nada do bolso dele, ele vai pagando só os juros de obra. Ou então, ele tirar do bolso dele o seu valor mensalmente também. Então a medição entra, mas ele também tem que reembolsar, porque em vez de ele ter dado a entrada lá da frente, a gente dividiu esse valor de entrada. Então são duas opções para ele também. Ou tem a terceira que o pessoal ainda divide até depois da obra. Aí você tem que entender se faz sentido para você. Às vezes, gente, é um cliente que é muito próximo, uma pessoa da família, é uma pessoa que você diz assim, assumo o risco, vou fazer. Eu hoje não faço mais, mas de novo, depende de como é que está o momento da empresa. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Um cheiro. Vai me dizendo, tá? Vai me atualizando lá na comunidade que a gente vai fazendo junto. Pode deixar. Dúvidas para mim? Questions? No chat, não. Então descansem, fiquem bem. Falem comigo na comunidade, me marquem, tá? Me marquem lá o @, que aí a gente consegue falar direto. Para o que vocês precisarem. Eu marco suporte também, que além de super medir, vocês precisam. E marquem reuniões, gente. Marquem reuniões com os clientes. Apresente, a gente tô dizendo para vocês, tá fresco. Enquanto o preço dos lotes não aumentou ainda, tá fresco. Tá uma delícia. Então aproveitem. Tá fazendo as últimas alterações normativas. Agora, a partir do dia 1º, já começa a valer como vigente. Então, é o momento da gente fechar com os clientes, tá? Um cheiro. Descansem. Estamos lá na comunidade juntos todos os dias, tá? Tchau.